E uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá na velha Colômbia, e a todos os ministros, irmãs e irmãs que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 7 de junho desse ano de 2024, o tema que temos para hoje é o trigo maduro, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, domingo 25 de maio de 2014, e usou a escritura ali como base do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então, despedindo as pessoas, aí nesse capítulo 13, do capítulo 30, vamos ler desde o capítulo 34, diz: tudo isso Jesus falou a parábola às pessoas, para que se cumprisse o que ele disse aos profetas. Versículo 34 do capítulo 13: tudo disse por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, seus discípulos, disse: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Aí escreve Apocalipse 14, do 14 ao 20. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino a tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Escreve aí Malaquias 4, 1. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. À direita ele escreve aí várias escrituras. Apocalipse 1, versículo 1, versículo 10, 22, 6, 22, 16, 7, versículo 2, 11, do 3 ao 7, 10, do 8 ao 11, 14, do 14 ao 20, 19, do 11 ao 21. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O trigo maduro. Podem se sentar, por favor. Nos dice en el mensaje, nos diz na mensagem, la mies de Dios, que foi predicado el sábado 30 de abril de 2005 em Córdoba, o milho de Deus, pregado em Córdoba, Argentina, nos diz o nosso irmão William. Mas para o último dia, diz o reverendo William Branham, que surgirá um ramo diretamente do tronco. Para ser diretamente do tronco, sendo que a vida está no centro da árvore, então tem que surgir na parte alta, que é a parte por onde vai, onde chega a vida, aonde chega a vida na árvore. Vejam, vai diretamente à parte alta, a copa da árvore. Aí é onde vai toda a seiva da árvore. No livro de citações, na página 148, parágrafo 13, 17 diz: ciertamente respeto a los luteranos por su posición en su día,
Eu certamente honro os luteranos por sua posição nesse dia, aos metodistas por seu sacrifício em seu dia e aos pentecostais por sua posição nesse dia. Mas vivemos em outro dia, estamos vivendo quando tem havido talo, casca. Assim, o trigo está dentro da casca, a casca apenas tem sustentado o trigo, evitando que o sol quente o queime. Mas agora a denominação está separando dele, a denominação está se separando dele, de maneira que possa permanecer na presença do Filho para amadurecer. E aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera. E na pedra angular faz um desenhinho assim como do sol ao redor, ali também os reflexos do sol, e em cima ele escreve o sol, ou seja, ele escreve os símbolos, o sol, o trigo, e umas espigazinhas assim desenhadas do trigo. E no livro de Citas, o que é pequeno, se referindo a esse extrato, aqui nesse livro, na página 302, ele escreve o trigo diante do sol para amadurecer. Nosso irmão William continua dizendo: embora tenha muitos ramos, mas a parte mais importante é a parte alta. E aí é onde amadurece o fruto. Essa é a parte onde o sol atinge diretamente. E isso corresponde à etapa da era de pedra angular, a era de onde o fruto amadurecerá e onde o fruto vai ser colhido. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, nos diz, na página 43, diz: 4 mensageiros de justiça o destruíram, 4 mensageiros de justiça o restauram. Profetiza: Filho do homem, viverão estes ossos. Agora, esse vamos ver aqui. No livro de Citas, o parágrafo que corresponde a esse extrato, vamos procurar para que tenham aí também. Isso corresponde ao parágrafo 192 da página 68 do livro de Citas, para que possam acompanhar ali. Na mensagem aqui no folheto é a página 43 onde eu estou lendo. 542. Profetiza, filho do homem. Viverão estes ossos? Lembrem que a tradução em um, talvez em outro, não concorde em algumas palavras. Eu tenho aqui escrito, mas vamos passar por cima. Profetiza, viverão estes ossos? Tem as 4 etapas do nascimento dessa igreja. Quais são as 4 etapas dos ossos secos de Ezequiel? Mas a vida não veio quando foram cobertos de pele, senão quando o vento soprou sobre eles. Isso é quando retorna, e esta 4ª mensagem de vida é a que os ressuscita. Aí à direita, aqui na mensagem Apocalipse 19, do 11 ao 21. Aleluia, louvado seja Deus. Glória. A 4ª luz virá. E ele escreve no folheto Elias e Moisés. Aí no livro de Citas, a 4ª luz adivinha, aí podem colocar Elias e Moisés em cima. E à direita, aí no livro de Citas, escreve luz e desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 3 as enumera. 1, 2, 3 em cima, 4ª. E ele escreve 4. E raios na pedra angular
reflexos de raio. E do mesmo lado esquerdo, ele faz a mesma coisa, um desenhinho de uma pirâmide, as últimas 3 eras, 1, 2, 3, a quarta ele escreve dentro da pedra angular e escreve quarta luz em cima. A quarta luz virá, e aí escreve Moisés e Elias, e trará os mesmos sinais: vigiem, justificação, restaurou a polpa, santificação, repouso, a cortês, doutrina de santidade. O que restaurou as folhas? Os pentecostais. O que é isso? Pentecostal, folhas, palmear com suas mãos, gozo, regozijo. Aí à esquerda ele escreve folhas e um traço, palmar. Agora vejam, essa etapa de folhas, palmar com as suas mãos, ou seja, cobrir com as suas mãos. Veja, com você, veja, e já pode identificar os grupos. Quando você veja grupos, igrejas, congregações que estão cantando louvores ou hinos, e você veja ele batendo palmas, pertencem à sétima era. Na visão da carpa, já é uma etapa onde esse povo que está ali já subiu a uma era mais acima, que é a etapa da era de pedra angular. Aí é onde se identificam os grupos. Veja, porque já é um tempo em que tudo tem que ser mostrado, revelado e manifestado. E vejam como na página 25 do livro de citações, parágrafo 210, nos diz ali: e foi dito a mim um tempo atrás por uma visão, que o Senhor me deu ano passado, suponho, ou seja, um pouco mais. Ele relata aqui novamente a visão da carpa nessa outra mensagem. Eu tenho escrito em meu livro em casa de uma mudança de ministério. Tempo passado estava em uma visão em uma grande carpa. Era um assunto gigantesco e tinha apenas acabado de falar. E muitas almas estavam no altar. Agora vejam. Continua. E muitas almas estavam no altar, estavam como chorando, com as suas mãos erguidas, quieta e suavemente. Quieta e suavemente. O homem simpático, de fala suave, subiu a plataforma. Agora veja, estavam quieta e suavemente, e do lado ele escreve: não era do estilo pentecostal denominacional. Tudo era quieta e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Vejam, é nessa etapa onde a igreja está hoje, no cumprimento do que foi prometido por Deus, de que uma grande carpa catedral, a coluna de fogo, estaria se manifestando no meio do povo, trazendo a fé de rapto, mas que seria em uma maneira diferente, uma maneira nova. Veja, assim como o nome ele diz, que seria dado a conhecer, e tudo seria em uma maneira, em uma forma nova. Aí na próxima página, a 26, parágrafo 216, embaixo, já terminando esse parágrafo, assim que talvez eu continuarei em frente até que a carpa inicie, ou a que tenha escolhido para iniciar o seu nome de uma maneira nova, mas quando faça, vai ser apenas tão perfeito como os outros serão, e eu estou confiado em Deus que será maior que os outros, não por causa do nosso ministério, mas por causa dos doentes e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Vejam que tudo seria em uma maneira nova, porque ali também estaria sendo manifestado, revelado lá o nome novo do Senhor.
Agora vejam, como nessa etapa, os que vão ficando para trás já vão se identificando de que etapa são. Todos os grupos que vocês vejam batendo palma, aplaudindo com as mãos os cânticos, isso corresponde à sétima era. E eles se refletem com estas coisas de onde, ou mostra com tudo isso, de onde eles são. Ainda não subiram a era da pedra angular. É onde está o assovio suave, Deus revelando ao seu povo a sua presença, no meio do povo, trazendo a fé, a revelação da sua vinda, a revelação do sétimo selo sendo aberto em uma grande carpa catedral, o qual é isso que ele está realizando nesse tempo final. Agora vejam o que continua dizendo. Um homem simpático de fala suave saiu à plataforma e disse: agora forme uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se ajeita. E agora ele escreve aí, Elias, refletindo, ou seja, o irmão Branham ali está refletindo, tipificando esse mensageiro, porque é o mensageiro que está vigente ali, ou seja, Deus está operando por meio dele, portanto, tudo o que Deus estaria realizando mais adiante estaria refletindo nele, como foi em Davi, quando disse, amarraram minhas mãos e meus pés, ou seja, ali estava refletindo os sofrimentos que Cristo teria, igual Isaías. Agora vejam, em outro lugar, ele diz que enquanto nosso irmão Branham toma uns momentos de descanso, isso nós falamos em abril por aí, de 2023, eu creio que foi em um estudo, abril 23, na parte 3, aí o Espírito Santo está nos falando e mostrando, isso da página 13 do livro de citas, parágrafo 98, que vem desde a 97, onde diz: vamos ter aqui uma fila de oração desta maravilhosa pregação, enquanto nosso irmão Branham toma uns momentos de descanso. Agora aí o Espírito Santo nos falou, veja, ele diz, se tu observas, tu não pode dizer uma pessoa que descanse sem estar no corpo, se ela está no corpo transformado. É um detalhe muito importante. Agora vejam que isso tudo veio sendo aberto à igreja nesse tempo final, no tempo em que estamos vivendo. Agora vamos continuar aqui nesta página 25. Um homem simpático de fala suave subiu à plataforma e falou: agora faça uma fila de oração enquanto o irmão Branham se ajeita. Ao estar parado deste modo, a fila de oração ficaria à minha esquerda, e olhei um grupo de pessoas que parecia que cobriu uma quadra da cidade ao mais. Estavam parados em uma fila, tinha uma mulher de pé ali, um homem anotando os nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado andando. E eu pensei que o que estaria acontecendo ali dentro? Então esse anjo do Senhor, o qual vejam o seu retrato aqui, se foi de mim, foi sobre o pequeno edifício. Aí é que ele escreve, a visão da carpa, milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. Agora vejam, vi hoje chegar, vi irmão Branham, ou seja, antes
dele ressuscitado. Tudo já estava acontecendo sob esse ministério que Deus estava operando ali. E foi sobre o pequeno edifício e ficou ali e foi e desceu e uma coisa falou e disse: eu te encontrarei nesse lugar, pois agora eu vi adiante até esse tempo e eu estou esperando e confiando em que Deus em algum tempo em algum tempo durante essa semana posso usar esse quartinho aqui para orar os enfermos afligidos ali dentro, para ver se ele me encontra, a princípio, no ministério através do tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. E aí, continua dizendo: amigos, eu não sei o que é ou vai ser, mas o que me ouve, eu confio que vai ser algo mais para ajudar o seu povo que sofre. Ao entrar ali pela primeira vez, eu gostaria de levar minha esposa comigo. Então, se possível, eu gostaria de levar 2 mulheres ao mesmo tempo. Eu não digo que vai operar, mas para que você saiba que foi predito que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu digo que ele me disse, naturalmente, que possa acontecer em qualquer tempo, lugar, e estamos esperando. Do lado ele escreve ali. Está cortado aí, mas na parte que sai, aqui que acontece vai ser, aqui que acontecerá, porque na visão era uma carpa. Aí do lado esquerdo ele também escreve aí Meda, 2 mulheres. E em cima escreve o quartinho e um nome, e Meda ou 2 mulheres, o duplo ministério. Agora continua dizendo, aqui onde nós paramos, na mensagem a restauração da árvore noiva, que está na página, ou no parágrafo 592 de Citas, vamos procurar aí para termos aí aberto, diz: os pentecostais, que é isso pentecostal, ou bater palma com as suas mãos, gozo, regozijo, ou seja, veja, é a 7ª era, ou remanescente, ou que fica. Mas o quarto é a palavra mesma, a palavra encarnada. E escreve aí Elias e Moisés. O fruto do fruto da ressurreição, o sinal final de Cristo depois da justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. As organizações morreram. E Cristo, e aí em Cristo ele escreve Elias e Moisés. E do lado direito escreve mensagem, e do lado direito, no extrato de livro de Citas, no lado direito ele escreve, é a 4ª luz, Elias e Moisés. E Cristo tem se centralizado novamente como o topo da pirâmide. E à esquerda ele desenha a pedra angular, as eras e uma seta a pedra angular. Primeira linha, justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Então, a vinda da pedra angular. Aí no livro de Citas, então, aí nesse topo desenha uma pedra angular e à direita desenha uma estrela de Davi e escreve em cima da estrela de Davi a pedra angular. E à esquerda, no livro de Citas, desenha outra vez uma pedra angular, as eras, as últimas 3, e as enumera 1, 2, 3 e a pedra angular número 4. Então, a vinda da pedra angular, o que é? O grupo do Espírito Santo envolvidos de tal forma que pode se encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando se foi.
de forma que ao retorná-los, tomará no rapto, onde eles, justificados, santificados e o batismo com o Espírito Santo, essa pirâmide se levantará de novo. A casa de Deus voltará a viver. A árvore da vida está crescendo outra vez. E aqui no livro, no folheto escreve, a árvore da vida, à direita. E no livro de Citas, onde diz, ele venha para trás, escreve em sua vinda, em cima mesmo. E ele diz, para trás, ele recolherá a coisa toda no rapto, e à esquerda é que escreve rapto. Apocalipse 4, 1. E na página 69 em cima, terminando aí esse extrato que lemos, aí à direita, em cima dessa pirâmide, aí desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo aqui, nesta outra mensagem intitulada O Mistério da Chuva Temporã e Chuva Tardia, nos diz o nosso irmão William, que foi pregado domingo 15 de julho de 2001, em Monterrey, México, diz: como será identificado o grupinho ou grupo do último dia, que estará na parte alta da planta de trigo, ou seja, na era de pedra angular, e que amadurecerá e que será transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro? Porque esse grupinho vem com a chuva temporã e tardia. Tem a chuva do ensinamento da primeira vinda de Cristo e também tem a chuva do ensinamento da segunda vinda de Cristo. Na página 155 do livro de Citas, parágrafo 1383, nos diz: haverá uma verdadeira chuva temporã e tardia nos últimos dias, sobre este grupo pequeno que vem com ele, sobre esse asno manso e humilde, sem uma denominação, clamando, Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Aí ele escreve: o Rei vem em um burrinho em sua segunda vinda. Esse é o cavaleiro de um cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19. Continua dizendo, qualquer outro grupo poderá dizer, nós temos o ensinamento da primeira vinda de Cristo. Temos o Evangelho da Graça, o qual está muito bem, está correto. Mas também tem que ter a chuva de ensinamento da segunda vinda de Cristo. E o ensinamento, a abertura do sétimo selo, foi profetizado, revelado que seria dado em uma grande carpa catedral. Portanto, toda pessoa que não esteja ouvindo a grande voz de trombeta, desde a grande carpa catedral, que dá ensinamento dos tronos, não tem a chuva tardia. Um pouquinho mais adiante desta mesma mensagem diz: depois vem a plenitude, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e transformação nossa, os que vivemos, onde receberemos um corpo glorificado, eterno, imortal, incorruptível e jovenzinho por toda a eternidade. E para isso é preciso a chuva tardia do ensinamento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E essa revelação está onde? Na mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem de Moisés e Elias, com qual chamará e juntará 144 mil hebreus. Com que chamará e juntará os 144 mil hebreus? Com essa mensagem, essa revelação da mensagem do Evangelho do Reino, o qual nenhum mensageiro que viveu nesse planeta Terra chegou a chamar e juntar e selar os 144 mil. Tem que ser selado e juntado os 144 mil com o instrumento final que Deus tem nessa terra, nesse tempo final. Vejam, no livro dos selos, vamos ver aí um lugar onde ele nos fala de onde vem a revelação. Página
292. E de onde é que os ministérios de Moisés e Elias, desde esse lugar e no tempo onde essa visão está sendo cumprida, é que está recebendo essa revelação? Vamos ver de onde é, vejam. Diz, página 292 do livro dos Selos, em espanhol, diz: se vemos algo mal em nosso irmão, devemos orar e manter essa coisa diante de Deus e amar o irmão até que o tragamos à mera presença de Deus. Assim se deve fazer. Agora lembrem que ele falou na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado no que se chama as palavras a noiva, que é o que se colocou, onde diz em uma partezinha aqui que o irmão William aqui também nos falou. Essas palavras antes, as colocamos antes deste marcador. Essas palavrinhas ele colocou, ou seja, ele falou 8 de janeiro de 2011. Temos que estar preparados, nos mantendo bem unidos no amor divino, recordando sempre as palavras do reverendo William Branham. Umas palavras à noiva, tendo-as como marcador nessas Bíblias e também no bolso para ler sempre, de forma que estejamos preparados para nos mantermos sempre firmes no programa divino, porque como em todos os tempos houve lutas espirituais, as há e haverá em nosso tempo também. Vejam como ele nos advertiu desse tempo no qual estamos vivendo, que haveriam lutas espirituais e vejam, se tornariam depois físicas, porque esse ministério de Moisés e Elias, em Apocalipse 11, vemos que depois que atormentem o mundo com as suas pregações, e tudo o que está se falando estará se falando, vejam que no final a besta os mata. Já se torna aí uma perseguição à morte, essa abertura à morte para esse ministério. Agora vejam, aí começando ele diz, em uma partezinha aí, vamos ler esse parágrafo, pelo menos diz: sobretudo amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, não importa o que o diabo procure dizer, por agora vocês são um grande grupo doce e amoroso, mas lembrem da minha advertência, Satanás não vai permitir que fiquem assim, não, Senhor, ele vai disparar com tudo, embora tenha que trazer alguém que sirva de instrumento, ele vai trazer um crítico, um incrédulo, e ele colocará para fazer com que aquela pessoa tenha companheirismo com vocês sobre a quietude. Isso é a maior hipocrisia, porque vejam, acontece duas coisas, diz, então encherá com algum veneno e começará a correr no meio da igreja, mas não tome parte nisso, não tenha você nada a ver com isso, mas mantenha-se amoroso, amáveis e bondosos uns para com os outros. Ore por esse homem para que possa ser salvo também, ou essa mulher, quem quer que seja. Apenas ore por eles e permaneçam unidos e fiquem do lado do seu pastor. Vê? Ele, sendo seu pastor, merece seu respeito, ele vai guiar você porque está ordenado por Deus a fazê-lo. Agora, lembrarão isso. Ele virá e quando faça, aproxime-se mais possível um do outro, e aquele que o diabo esteja usando como inimigo vai se afastar de vocês ou vai entrar para ser um de vocês. Isso é tudo. Vejam o que acontece com essa pessoa. Se é uma pessoa que obterá vida eterna, então se une. Agora, se é daqueles que vão ser apagados do livro da vida, porque um escolhido de Deus não persegue. É o que vamos ler um pouquinho mais adiante, no versículo seguinte. E veja o que ele nos diz aqui no livro dos Selos.
que devemos orar por ele, e aqui ele nos fala do mesmo. Se vimos algo mal em nosso irmão, temos que orar e manter esta coisa diante de Deus e amar o irmão até que o tragamos à mera presença de Deus. Assim se deve fazer, mas se não, então ele vai partir. Assim deve ser, haverá joio. E escreve do lado trigo e joio à esquerda. Porque assim nos disse Jesus. Mas não vá você tirar ele, porque também vai tirar o trigo. Disso nós falamos bastante. Isso é um trabalho desse ministério de Moisés e de Elias. É o único que pode fazer essa separação, essa segregação, como nos disse ali no livro de Cita, página 143, desse parágrafo, do qual o reverendo William Branham nos fala, desse anjo, que é o único que pode fazer essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Vamos ver em que página. 141, página 141, parágrafo 1260. Diz que ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. Ele é o que vai saber qual é o certo e o errado. E em cima ele escreve a separação, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Vejam por que é esse ministério de Moisés e Elias que faz esse trabalho. Você não deve fazer nada ou na qual tente fazer essa separação, porque isso apenas o Espírito Santo pode fazer, o qual está parando seus ministérios, e com esse instrumento é que faz esse trabalho, porque é pela palavra falada, o qual em nenhum tempo aconteceu, porque vejam, nesse capítulo 13 de São Mateus, ele falou ali, e quando diz o Senhor quer que arranquemos o joio, e ele disse não, deixe, não seja que arrancando o joio, o trigo também vá junto. Veja, e como não, esse ministério não estava em nenhuma das eras, podia arrancar o trigo, o mensageiro podia arrancar o trigo, sem ser o tempo e nem ser muito menos o ministério, e sem ser essa pessoa. Joio, senão que era trigo, e arrancou, e faria muito dano. Por isso que nem no tempo do nosso irmão William Souto Santiago se fez esse trabalho, porque é nesse tempo final. Porque você crê que todos os que partiram, melhor, estão focados em que ele vai voltar e que vai pregar na capa e que vai trazer a fé de rapto e todas essas coisas, porque vejam, não obtiveram a revelação, não têm tido a revelação do que foi profetizado, que a coluna de fogo, o pilar de fogo estaria realizando no meio da sua igreja, no cumprimento da carpa, tão simples assim. E então voltam para trás e esperam algo que não vai acontecer. Ele vai voltar com o corpo eterno e glorificado, junto com os da sexta dimensão, quando corresponda a voltarem todos para cá, mas já é para quando nós os vejamos, sermos transformados, 30 ou 40 dias e vamos. Claro que vai voltar, em um corpo eterno e glorificado, mas não da maneira que eles querem que volte, para que pregue, que fale, traga a fé de rapto, traga os temas, umas mensagens, porque ele falou que tinha os temas, que tinha tudo, mas isso é para o ministério que estaria operando ali. Porque vejam, quando no tempo de Elias, Deus disse, vais ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, e Eliseu por profeta em teu lugar, e no final ungiu somente a Eliseu. E o que aconteceu com a obra dos outros dois? Mas veja, as pessoas que nesse tempo que acham que o irmão William vai voltar para trás, diz que até terminar a obra, como Deus vai ser um Deus inconcluso. Deus sempre opera com os mensageiros que Ele tem nesse tempo, e quando termina, Deus o leva e levanta outro mensageiro. Sempre tem sido dessa maneira. Mas quando eles ouvem falar da forma como que está dando a entender que vai voltar, mas veja, se vão à Escritura,
se lessem a Escritura, se entendessem como Deus falou e operou em outros tempos, compreenderiam o que Deus está realizando hoje. Então, se acreditam que Ele vai voltar, então vão para o tempo de Elias e esperem, porque diz que não, tem que esperar a Elias. Temos que esperar Elias, ou vamos esperar Elias porque ele ainda não ungiu a Azael. Vamos esperar aqui para que Elias venha, para que ele unja Azael. E também a Jeú. Um disparate. Oh, teria que dizer, vamos aí para os lugares, em todos os tempos onde isso aconteceu, vão cercar como o irmão Branham que diz: cavalgaremos esse caminho, ou cavalgarei este caminho mais uma vez. Tenho que trazer uma mensagem, percorrerei. E tem uma parte que ele fala, irmão William fala, na mensagem do Evangelho do Rei, percorrerei este caminho mais uma vez. Então ele teria que ir lá, procurar essa escritura que ele falou, e tem que crer nisso, porque então tinha que ter tudo o que você está crendo, teria que colocar em todas as ocasiões que esses mensageiros falaram, que estavam sendo inspirados por Deus, falando desse momento, como se eles iriam cumprir essa promessa. Vem? Mas vejam como a revelação do céu não vem, a revelação do alto não vem pelo intelecto e por conveniência também. Agora vejam aqui, continua dizendo, eu estou na página 292 do livro dos selos. Deixe eles quietos. Ele vai fazer a separação quando chega o tempo correto. Ele vai fazer a separação. Aí está em São Mateus capítulo 13. E está na página 141 que ele diz como ele faria essa separação. Deixe que tudo cresça junto. Quando o anticristo saiu do seu poder, saiu também a outra besta para fazer frente. Como amo isto? Estou começando a me sentir religioso. Talvez será o estímulo. Notem, quando essa revelação vem da presença desse moinho de fogo, ali no quarto, e ele diz, a revelação vem da coluna de fogo. Agora vocês veem de onde é que vem a revelação? Vem da coluna de fogo. E onde foi vista a coluna de fogo? Foi vista na grande carpa catedral, falando com outro. Consequentemente, tudo que esse instrumento, que a coluna de fogo estaria falando a ele, o que estaria falando ao povo seria a revelação dessa coluna de fogo, desse moinho de fogo. E o que fica contra o que Deus está realizando desde a grande carpa catedral, estão ficando contra esta coluna de fogo, esse pilar de fogo, o anjo do pacto. Simples assim. Na página 114, parágrafo 1003, diz: o Cordeiro tomou o seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não deu a conhecer. O anjo esteve de dia em dia dizendo-me essas coisas, mas depois não o fez. E ele escreve ali: o anjo revelou 6 selos ao irmão Branham, mas não o sétimo selo. E ele escreve ao lado esquerdo, em cima ele escreve: não deixou ele ver, é igual entender. Não deixou ver, entender. Ou seja, não deixou ele conhecer esse mistério. E vejam que tem alguns que Deus, muito menos, não tem permitido que eles vejam esse mistério do sétimo selo. Agora, depois, o irmão Branham no sétimo selo, ele diz: eu vi abrir até onde vi. Ou seja, que se ele viu e falou muitas coisas bastante abertamente, nas quais depois, vejam que quando ele disse: disso não dirás nada a ninguém,
Esse já é esse ministério messiânico, esse ministério do cumprimento da vinda do Senhor, o qual não podia ser aberto nesse tempo, muito menos o nosso irmão William podia abri-lo, porque haveria imitação quanto ao cumprimento dessa promessa. E se teria imitação, pois pessoas se levantariam tentando fazer a mesma coisa, fazendo estudo por aqui, fazendo estudos por lá, e invocando para que vejam e se conectem. Tudo isso é imitação do real, do verdadeiro. E não se dão conta porque estão cegos. E os cegos guiam os cegos. Se um cego guia cego, ambos cairão no abismo. Ambos irão à grande tribulação. Agora continua dizendo: ó irmão, embora não vi desde criança, toda vez que se aproxima, me dá tanto temor, quase me põe em uma condição inconsciente. E ao lado esquerdo ele desenha uma estrela de Davi. A pessoa nunca se acostuma a ver isso, é impossível. É sagrado demais. E aí à direita ele desenha outra estrela de Davi. Agora, vamos ver aqui nesse outro também. Na escritura que ele escreve ali, à esquerda, Mateus 24, 31 e 13, ou seja, Mateus 13, para que tenha essa anotação aí deste livro dos selos. Agora vejam aqui nesta mensagem intitulado o tempo de amadurecer o trigo, que foi pregado 12 de dezembro de 2010. Nos diz o nosso irmão William, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: e agora o trigo tem que amadurecer com a luz do sol do último dia, porque não tem outra luz. A luz do último dia, porque estamos no último dia. E, consequentemente, com a manifestação de Deus para o último dia, é que amadurecemos, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E assim é que temos a promessa que vamos amadurecer. Portanto, procurem a palavra prometida para o nosso tempo. Já sabemos a forma que a palavra sempre vem da parte de Deus, através do Espírito Santo, através do mensageiro, no tempo em que a pessoa vive, e através desse mensageiro passa o povo, mas Deus nunca tem dois ao mesmo tempo, porque lutam um com o outro, os dois mensageiros. E se acontece que o povo queira que tenha dois, pois então se divide o povo. Veja na mensagem os ungidos dos últimos dias, nos diz na página 18, diz: oh, vocês, falsos mestres, escutem essas fitas. Todos esses anos viram a Deus confirmar exatamente o que disse, e fica no seu escritório e sabe que isso é verdade. E por razão de suas diferenças denominacionais, a resistem, dizem ao seu povo que não são verdade. Pobre de vocês, o seu tempo está perto. Vejam isso. Por suas diferenças, eles dizem às pessoas que isso não é verdade, que o que Deus está realizando não é verdade. Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia diz aqui em 2 de Pedro que era o ensinamento de Balaão, que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou, pecado irremissível. Nem um só deles foram salvos, embora tinham saído sob a bênção de Deus e tinham visto a mão de Deus mostrando-se com este poderoso profeta e vindo que foi vindicado exatamente por Deus.
E porque outro profeta chegou com o ensinamento contrário e discutiu com Moisés, tentou provar às pessoas que Moisés estava errado, e Datã, Coré, e muitos deles ficaram de acordo com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometer fornicação. Ele escreve aí do lado esquerdo: o ensinamento de Balaão foi o que Israel recebeu e não foi perdoado. E também à direita escreve: hoje Datã e Coré se unem com Balaão para combater Moisés. Para combater a quem? A esse mensageiro dispensacional, mensageiro da dispensação do reino. Porque seria um mensageiro, irmão Branham diz, um profeta como Moisés. A Escritura diz também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz: profeta do meio de ti e dos teus irmãos, como eu te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz do Senhor meu Deus, e nem eu veja mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse: falaram bem no que falaram. Profeta lhes levantarei do meio dos teus irmãos como tu, e porei minha palavra em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. A qualquer um que não ouça a palavra que ele falar em meu nome, eu pedirei conta. Agora vejam, aqui, de onde ele escreve: hoje Datã e Coré se unem com Balaão para combater Moisés. Vejam, todo aquele que combata esse ministério dispensacional nesse tempo final é catalogado como o grupo de Datã, Abirã e Coré, que se uniram com Balaão. Agora, em cima também ele escreve ali: o mal é receber o ensinamento de um falso, e você não vai chegar a Canaã. Agora continua dizendo: diz, e Datã e Coré, muitos deles ficaram de acordo com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometer fornicação e atrás de sua organização, que todos somos iguais. Embora somos metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e os demais, todos somos iguais. Não somos iguais. Vocês são pessoas separadas, santas, diante do Senhor, dedicados à palavra e ao Espírito de Deus para produzir o fruto da sua promessa para este dia. E não são deles. Vejam, ele mandou o povo se santificar lá no tempo de Josué para passar a terra prometida. E nesse tempo final, nessa etapa final, vejam, o povo tem que ser santificado para passar a entrar na terra prometida do novo corpo. Os que queiram ficar no mundo vão ficar no mundo, amando as coisas do mundo e fazendo e agindo como os do mundo. Portanto, aqui podemos dizer: não somos iguais. Claro que não somos iguais. Vocês são povo separado. Porque vejam, um povo separado para Deus, para a habitação de Deus em toda a sua plenitude nesse tempo final. Eu sei que isso é muito forte. Agora lembre que o irmão William nos falou e vinha nos advertindo, dizendo-nos que toda a mensagem do irmão Branham estava vigente. Deus não pode mudar, melhor, Ele engrandece. Tudo que Ele trouxe vai engrandecendo cada vez mais. Tudo que foi falado pelos profetas. E por isso Ele nos falava: tenham as mensagens do irmão Branham, tenham esses livros, esses temas e tudo isso. Porque tudo isso estaria se falando em um tempo futuro. E vejam o tempo que é, no cumprimento da visão da carpa. Mas como tudo é tão simples, não podem ver o cumprimento do que foi falado, e Deus está cumprindo no nariz deles e eles não percebem, porque não são gênios de Deus, não provém de Deus.
Diz que são muito fortes, mas como quiera, essa é a verdade, dedicada para um serviço nesse último dia. Sair do meio deles. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão, isso estava bem. Isso era Deus? Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente bem, porque ele não podia falar nenhuma outra coisa. A unção de Deus não falaria nenhuma outra coisa. E Deus o vindicou, porquanto provou que era verdade. Mas era o ensinamento de Balaão. Agora compare isso com Mateus 24:24, ungidos. Mas o seu ensinamento é falso. Trindade, todas essas coisas semelhantes, falso anticristo. Espero que não se sintam ofendidos e não cortem a linha telefônica e não possam, ou seja, com certeza acontecia isso. Ao irmão Branham, quando ele pregava assim, dessa forma, aí eles paravam e iam embora, ou se eles estavam conectados, eles desligavam e desconectavam o sinal, o que muitos fizeram. Mas vejam, depois, quando eles se deem conta de que estavam desligando o sinal, ao bólido de fogo, a coluna de fogo, ao qual estava falando naquele momento. Fiquem quietos e sentados e vejamos se o Espírito Santo não nos revela coisa e que aprove a nós. Vocês dizem, mas isso, agora o que você crê, apenas fiquem na sua cadeira, escute e peça que Deus abra o seu coração. Então você vai ver se é espinho ou abrolho, ou onde está, entendem? E aí ele escreve, você vai saber se é abrolho ou trigo. E se levanta e dá as costas e vai, você já sabe que é abrolho, simples assim. Entende? Agora, até Judas, ordenado desde antes a condenação que recebeu, sentado ali diante de Jesus, e Jesus falou a ele, és tu, o que vais fazer, ou o que tem que fazer, vê, vai e faz. Faz o mais rápido, faz logo. Ele sabendo o que fazia, mas por 30 peças de prata e popularidade vendeu o Senhor Jesus Cristo. E escreveu, Judas vendeu a Cristo por reticências. Agora vejam os que pensam de outra maneira de como vão vender a palavra, não percebem que eles mesmos estão crucificando, eles mesmos estão vendendo, porque não sabem onde está a palavra, o verbo encarnado hoje. Um dos seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus chamou de seu amigo. A Bíblia diz que nasceu filho de perdição, igual como Jesus nasceu filho de Deus. Enganarão, se possível, os escolhidos. Agora vejam que a palavra para ser crucificada, para ser entregue, tem que estar velada, tem que estar encarnada. Agora continua dizendo, aqui é o nosso irmão William, e sempre lembrem de uma coisa, o que não é mensageiro vai tentar destruir o que é mensageiro. Isso sempre tem sido, e você pode ver, os que são falsos ungidos começam a combater ao verdadeiro ungido de Deus, ao verdadeiro Cristo, porque Cristo é o Messias ungido. Mas lembrem de uma coisa, semente não persegue semente. Melhor, quando duas sementes se encontram, lembrem que a semente, a boa semente, são os filhos do reino. Quando se encontram duas sementes, pois são família. Vieram do céu e não podem perseguir um ao outro, porque estariam prejudicando a família de Deus. Tem que trabalhar unidos com os outros irmãos e promovendo o amor e a paz entre os outros irmãos. Na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena nos diz na página 31 dessa mensagem. Vamos ver aqui.
página 48 dessa mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrena. Nos diz na metade do parágrafo desta página 48, diz: assim que surgiu a semente do inimigo, e enquanto o bom semeador saía semeando a boa semente, e o inimigo vinha atrás dele semeando a semente corrompida. Mas aqui são os justos e os injustos, o sol. Tudo tem que crescer. Jesus disse: deixai crescerem juntamente naquele dia. Serão amarrado em feixes, o joio, e eles estão atados em feixes agora, em grandes organizações, no grande feixe, o Concílio Mundial de Igrejas. E qual é o final? Serão queimados. Mas o grão vai ser levado no celeiro, onde ambos vivem da mesma coisa, da mesma água, da mesma chuva. E escreve à esquerda, 8º dia, a colheita. Nosso irmão William continua dizendo: o fundamento é a palavra de Deus. Não saia da palavra. Siga sempre em frente, porque estamos na etapa onde estamos amadurecendo através do sol de justiça. Cristo amadurecendo o coração, a mente e o espírito com a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na mensagem A União Invisível da noiva de Cristo, nos diz na página 31, diz: nunca o será esse grão. Um pouquinho mais adiante, um pouquinho antes, ele diz: porque nós não temos uma denominação disso? Nunca o será. Esse é o grão. Não pode ir mais longe. Estamos no tempo do fim. O que tem que fazer agora? Permanecer na presença do sol para ser maduro. Veja, ele falando aí. E podiam dizer: pois já estão ali na era de pedra angular, amadurecendo, estão na presença do sol. Quando isso corresponde à quarta etapa da restauração da árvore noiva, corresponde aos ministérios de Moisés e Elias, corresponde a uma nova dispensação. E aí, irmão Branham está falando como se fosse naquele momento. Vê como a pessoa tem que ver tudo com essa percepção profética e com uma revelação do céu, não do intelecto. Exatamente igual. A palavra que vai ser amadurecida em teu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então não terás mais dúvidas se permites que o Espírito Santo te revele. Como a rainha falou a respeito de Daniel: se permites que o Espírito Santo te revele, mas se te afastas do Espírito Santo e te afastas da presença de Deus, então acontece contigo como a Eva. Vejam, Eva e Adão, porque vejam, quando se afasta, ele escreveu em uma anotação, termina ouvindo a voz de uma mulher. E termina então ouvindo o que não devem ouvir, e menos a uma mulher. Mas assim já foi profetizado, já está escrito, vejam. E tudo isso já tem que se cumprir, tem que ter pessoas que cumpram também. E ele escreve ali: a palavra tem que amadurecer no teu coração. Nosso irmão William continua dizendo: aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, em suas asas trará salvação. Saúde, Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Essa é a luz, o sol que estará amadurecendo o trigo nesse tempo final. Não tem outra forma para o trigo amadurecer. Por isso, as plantações de trigo, não se reúne o trigo antes do tempo para colocar no forno ali para que amadureça, porque melhor queimam, prejudicam o trigo. A plantação de trigo tem diferentes etapas: há de preparar o terreno, há de semear o campo, há de semear o campo de trigo, há de cuidar para que se mantenha bem, e depois, para o último dia, o tempo para o trigo amadurecer, e depois a colheita. O Filho do Homem envia os seus anjos para quê? Para recolher o trigo.
nesta mesma mensagem da união invisível da noiva de Cristo, nos diz na página 41, diz: essa é a minha mensagem para a igreja. Agora, segundo, vamos apenas uns minutos. Estás parando na palavra de Deus? Aí que ele escreve o sétimo selo. Estás parando na palavra de Deus e com a palavra de Deus. E à direita, uma seta saindo dessa oração e desenha uma pedra angular e as eras. As últimas 3, 4, desenha aí. E em cima escreve trigo. E a sétima era escreve casca. Trigo escreve 2 vezes na pedra angular em cima. E no meio escreve aí no centro trigo. Porque vejam, daí é que sai e sobe. Porque estão em uma etapa, estava em uma etapa aí dessa brecha. Isso é algo muito importante aí. Estás parando na palavra, escreve sétimo selo de Deus, e com a palavra de Deus, cada amém, cada título. Onde está parado? Eu estou tentando dizer-lhe: arranque dessas cascas. Aí é que a sétima era, ele escreve, está escrito casca, e aí uma seta, a sétima era aí, que desse desenho que tinha feito, arranquem-se dessas cascas e saiam aqui fora, no trigo, onde você possa amadurecer diante do sol. E à esquerda escreve aí, para amadurecer o trigo, o sol e a colheita. Para amadurecer, onde possa amadurecer diante do sol, ou a vinda da colheita. E o irmão William escreve Moisés e Elias. Estás parando completamente justificado, como se em primeiro lugar nunca tivesses feito. Agora vejam como aqui nos fala da vinda da colheita, ou seja, desse ministério de Moisés e de Elias, que é para reunir, para recolher. E em um estudo de 2023, em junho, na parte 4, vejam aí, depois volta a ler essa partezinha aí, o significado. Vejam o significado do nome. Em sua primeira vinda foi para redenção. Salvador significa Jesus, Salvador, Redentor. Em sua obra como Cordeiro de Deus, em sua obra de reclamação como Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem para realizar uma obra, um trabalho. E vejam, aqui esse significado, o significado do nome José em Israel, Bible, aí dessa informação que nos dá aí esse dado, escreve o nome José e Yosef é um verbo em hebraico que literalmente significa ele tira. O que pode ser tão importante neste significado? Nada na aparência, mas em hebraico antigo é um idioma que vai até a raiz linguística, e a raiz do seu nome é Asaf, que significa reunir-se, recolher, trazer ou congregar-se. Uma palavra-chave com esta mesma raiz é assim, Asif, que significa colheita. Vejam,
significa a colheita, aquele que se recolhe. O nome de José se relaciona com a ideia de tirar, no sentido de reunir, tirar a colheita do campo. Aí tem a definição. Como acontece quando se reconecta a colheita. Agora considere o sonho ali dos feixes de grão, inclinando-se a José, Gênesis 17:17, ao seu nome, referindo-se a reunir e colher. De logo, José é tirado do Egito, removido da sua terra. Na casa de Potifar, José é colocado encarregado de toda a casa e campo, com exceção da comida que o seu amo comia. Gênesis 39, 5, 6. No cárcere, José se encontrou com o copeiro real e com o chefe dos padeiros, pessoas cujo estilo de vida estão diretamente associados com a comida e a colheita. Gênesis 41. Além disso, o sonho de Faraó foi sobre a colheita. Gênesis 41, 26, 27. E como resultado desse sonho, José foi colocado encarregado da colheita do Egito e do futuro abastecimento de comida. Gênesis 41, 47 ao 49. Está começando agora algo em comum através dessa história. Fizeste muito mais conexões com a ideia de colheita, com a ideia de colher e reunir na narração de José. Agora veja, isso tudo é muito importante conhecer, porque a igreja noiva estaria recebendo nesse tempo final a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, com um novo nome. E o nome tem a ver com a obra que estaria realizando nessa promessa de sua vinda. Agora veja, continua dizendo, estamos no tempo final. Eu estou esperando a minha transformação. Em quem mais? Cada um de vocês também. Porque é uma promessa, não apenas para mim, mas para todas as pessoas crentes em Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem uma promessa de uma ressurreição dos mortos crentes em Cristo, uma transformação e depois ir ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro, na casa do Pai Celestial e Jesus Cristo. E na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, nos diz na página 7 dessa versão diz: sublime graça, com doce som, não tem forma de poder explicá-lo. Se vocês creem em mim, tomem a minha palavra, assegurem-se de fazer. Queime todo ponte e ligadura, o mundo todo atrás de você. Queimem todo ponto, ligamento com o mundo atrás de você. Não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tem que cortar todas essas coisas. Eu acho que a igreja está começando a ouvir a mensagem, está começando a entender. Mas, amigo, escute, temos que estar na presença do Filho, temos que ser amadurecidos, a nossa fé ainda não está madura. Intelectualmente, estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando pela Bíblia como isso. Mas, como a igreja precisa permanecer em sua presença até que o seu coração se abrande e o seu espírito seja usado de tal forma que possa ser mudado. Algumas vezes, quando falamos a mensagem, você fica rude. Tem que fazer-se o mais claro possível, porque você tem que enterrar o prego com firmeza para que possa servir como suporte. Às vezes a pessoa se incomoda, mas veja, como tem que ser e por que tem que ser assim. Mas quando a igreja capta, os eleitos são chamados e separados. E aí ele escreve do lado, chamados e separados, colocados à presença de Deus. Eu sei que vai ser algo como se as pessoas estivessem ali quando tome o seu rapto.
E assim é. Veja, é assim que vai acontecer. Quando o rapto vai acontecer, todos já estarão chamados e separados, porque vai ter estado no meio do povo, no meio da igreja, estes anjos segadores, esses ministérios de Moisés e Elias, e já terão feitos para esse tempo o trabalho. Quando a ressurreição aconteça, esse trabalho já foi realizado, já foi feito, e os escolhidos já terão tido a fé de rapto. Também na mensagem porque tiveram que ser pastores, na página 54, nos diz ali, por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do filho. Ele escreve do lado esquerdo, o grão de trigo, a presença do filho, do sol, para amadurecer, para a colheita, para o mestre. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. Por que se separou? Para que trouxesse o grão à presença do filho, para amadurecer o grão a uma maturidade de ouro para o mestre. Por que se separou? Assim que causa dores de coração, lágrimas, que eles não se deitam diante do sol, são pelo Filho, são para serem amadurecidos ao verdadeiro Evangelho completo, para manifestar tudo que Jesus Cristo prometeu na Bíblia. Está se levantando hoje um corpo no meio do povo. E o nosso irmão William continua dizendo, já estamos no tempo final, no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, e temos que estar bem agarrados da palavra de Deus. Lembrem que em todas as etapas da igreja, os crentes foram provados para ver se verdadeiramente eram crentes na mensagem do seu tempo, ou eram apenas seguidores de um homem, ou seguidores por emoção. Muitos não eram seguidores da mensagem, mas eram, seguidores de homens. Em palavras mais claras, muitos vão ser seguidores de William Souto Santiago, não da mensagem. Isso pelas suas obras é que são mostradas. Não eram seguidores da mensagem, muito menos alguns dos do tempo de Irmão Branham. Não eram seguidores da mensagem, mas dele. Vejam, botaram a perder os dos Elias por fanatismo. Agora vejam essa mensagem, os ungidos do último dia, na página 40 diz: agora, vamos passar outras escrituras até que Deus havia tido suficiente, então estava terminando a sua insensatez, foi manifestada. Observem, lembrem que a casca é igual o grão de trigo, vocês entendem? Agora, você não poderia dizer lá na era luterana, o talo é trigo, mas contudo tem a vida. O caule está bem, a vida no caule está bem. Mas lembre, a vida avançava, avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Veja o exemplo que ele está pondo aqui. Veja o que lemos agora, faz um tempinho, dos que ouviram a Elias dizer que tinha que ungir Azael, e Deus o leva. Não ungiu Azael e menos a Jeú, apenas Eliseu, e veio Eliseu e vai ungir Azael. E qualquer um pode falar, veja, ele está usurpando a posição de Elias. Veja o que ele está fazendo, um usurpador. Pegou a posição que não é dele. Ele tem que devolver isso. Se ele tinha o manto de Elias, Eliseu tinha o manto de Elias, com certeza quando viram que ia fazer as obras que correspondia a fazer, podiam dizer, veja, isso tu tem que devolver quando Elias voltar. Tem que devolver esse manto, porque esse manto não corresponde a ele. São pessoas que não conhecem as Escrituras. Não entendem, não compreendem que quando Deus envia um mensageiro e termina o seu trabalho e se vai, Deus levanta outro mensageiro. E então falam coisas
que não sabem o que falam. Falam coisas que a pessoa fica nem com a boca aberta, porque verdadeiramente a pessoa fica, mas essa pessoa na verdade ouviu a mensagem? Não pode ser o que está dizendo, não pode ser o que ela está falando, é inconcebível. Mas vejam, aí é que a pessoa entende, os filhos de Deus entendem o que é essa bem-aventurança de poder ver, de poder receber, de poder entender e ter essa revelação do alto. Com certeza, ouvindo e receber essa voz do bólido de fogo, a coluna de fogo, e poder captar a revelação. Quando a pessoa vê essas coisas, a pessoa fica boca aberta. Diz, como é possível que uma pessoa que teve tanto tempo na mensagem possa falar coisas que não são feitas e realizadas por Deus em nenhum tempo, nas dispensações passadas, coisas que nunca aconteceram. Sempre que Deus envia um profeta, termina seu trabalho, Deus levanta outro, Deus continua, segue em frente, ele sempre segue em frente. O Espírito que estava naquele profeta é o Espírito Santo, o anjo do pacto, é o que opera, o que é o mesmo, é um só, opera em outro véu de carne, Deus em metamorfose, Deus mudando de máscara. Mas por mais que a pessoa fale e ensine assim bem esmiuçado o que é de Deus, ouve a voz de Deus, mas o que não é de Deus, não vai entender jamais, mas melhor, vai usar isso para atacar, para combater. E eles que crê, ele vai crer assim, vai ter que entregar de novo esse manto. Eles podiam dizer assim para Eliseu, mas Deus tinha dado o manto a Eliseu, o Espírito Santo, essa dupla porção, e ninguém podia tirar dele. Avançou de Elias a Eliseu, a vida continua avançando, mas lembre, está em uma outra etapa, não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer macarrão de outra era, nós não podemos comer ali alimento pentecostal, batista, metodista, entende? Que tem chegado a ser, nós temos alimento fresco, a palavra desta hora. E aí desenha uma pedrinha angular, e à esquerda ele escreve, de Elias escreve 1, a Eliseu escreve 2. Ou seja, de Eliseu escreve 2. Não podemos comer carniça e ao quinto Elias. Lembre que a casca é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não se parecia muito menos à espiga, mas a casca, sim, parece. Não parecia ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, pelos séculos, ali com Lutero, nem com Wesley, mas com Pentecostes, sim. Enganaria, se possível, os escolhidos mesmo. E ele escreve ali, enganará, se possível, até os escolhidos. Aí estão as eras. Mas lembre, a igreja pentecostal nos últimos dias era Laodiceia e Cristo tinha sido expulso. O grão, o trigo mesmo. Quando ele tentou, lembre, quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Aí à direita, entre se manifestar na página 40 abaixo, ele desenha uma pedra angular e as eras, e a sétima era, e uma estrela de Davi, aí dentro da pedra angular. Ainda é a igreja, dizem que são ungidas, mas aqui está a palavra, Cristo mesmo é a palavra ungida, o qual vai vir pelo resto do seu corpo a noiva, e diz, essa é a palavra ungida, escreve Moisés e Elias. Os ungidos, a mesma água que regou o trigo, como falamos há pouco, também rega o joio. Ungidos, apenas os escolhidos, os predestinados, poderão diferenciar entre eles. Vejam como os escolhidos sim podem diferenciar entre, ele escreve trigo e joio, e à esquerda escreve a palavra encarnada. E à esquerda, onde diz esse corpo é noiva, desenha uma pedra angular e as eras e uma seta, a pedra angular. Nosso irmão William continua dizendo, ou eram apenas seguidores de um homem ou seguidores por emoção.
Já dizemos, vejam, muitos são seguidores, seguidores de homem, não da mensagem. A pessoa tem que estar bem fundamentada na palavra de Deus e ser um crente na mensagem que Deus traz em cada tempo pelo homem designado para cada tempo, pelo qual então estamos seguindo a palavra. Isso é o que nos interessa do instrumento que Ele tenha para o tempo em que corresponde vivermos, é a palavra. Vejam, o que estávamos lendo ali de Eliseu, de Elias e Eliseu, porque Deus, veja, ainda continua avançando. Ele avançou de Elias e Eliseu, e aqui irmão William fala, é isso que interessa para nós, do instrumento que Ele tenha para o tempo em que nos corresponda viver a palavra. E nos diz pelo qual então estamos seguindo a palavra, porque onde esteja a palavra está o quê? Velada, revelada, manifestada, vivificada. Nesta mesma mensagem, os ungidos desses últimos dias, nos diz a página 47 diz: então eles não vão ser enganados por meio disso. O verdadeiro crente, eles são semente predestinada que deverão estar aqui nesse dia. Agora Jesus também disse isso, muitos virão nesse dia, em meu nome dirão, Senhor, não expulsei demônios em teu nome? E Jesus disse que nos dias finais, quando o tempo terminou e a grande ressurreição veio, que muitos virão se sentar no reino, e escreve a igreja, o reino de Deus está entre vós, e escreve a igreja em cima. Muitos, o joio vai vir se sentar junto com o trigo e dirá, espere um momentinho, Senhor, eu falei línguas, eu gritei, eu dancei no Espírito, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz todas estas coisas. E o que ele disse? Observem, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. O que é iniquidade? Pergunte a qualquer um. É algo que você sabe que tem que fazer e não faz. E escreve aí, iniquidade é igual a algo que você sabe que deve fazer e não faz. Eles conhecem essa palavra, ouvem. Vocês estão ouvindo esta fita. Está ouvindo essa mensagem. Você vê o Senhor Deus dizer, você vê e confirma que Ele mostra que é a verdade. Você sabe que isso é tão claro como o sol que brilha lá fora, mas você que continua na sua denominação, que continua nessas coisas falsas, você é operador, é praticante de iniquidade. E ele escreve aí do lado, o joio virá sentar-se junto ao trigo. Oh, sim, eu tive umas campanhas grandíssimas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Disse, apartai-vos de mim, praticante de maldade, nunca vos conheci. Mas o Espírito Santo caiu sobre mim, eu não duvido disso. Minimamente, eu falei línguas, cantei Espírito. Não duvido disso, nem o mínimo. Não é questão disso. Irmão, irmã, que tipo de condição? Esse é um tempo extremo. Onde estamos? Essa palavra agora está chegando a mim. Agora um pouquinho mais adiante, na página 48, aí nos fala, quando foi apresentado e o viram, e viram que operava, e viram que era a palavra, e por conta de suas denominações permaneciam com elas, eu nunca sequer conheci vocês. Não importa quantos demônios vocês expulsaste, quanto fizestes isso e aquilo, eu não conheci nada a respeito de vocês. Balaão falou, eu profetizei em teu nome e aconteceu? Isso é exatamente a verdade. Mas quando chegou o assunto da palavra, pum, negastes ela. E escreve, Balaão negou a palavra. O que muitos fizeram nesse tempo final, quando chegou o assunto da palavra, o verbo, o que ele nos falou na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre o cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada e um homem. Quando essa palavra chegou, ou seja, ao assunto da palavra, ao cumprimento dessa palavra, negastes ela. Mas os escolhidos de Deus, vejam,
esse trigo que está à frente, ao sol amadurecendo, que está sendo colhido, recolhido e colocado no celeiro, na era de pedra angular, eles aceitaram essa palavra, o verbo, porque é a palavra, o verbo. Não interessa o instrumento, interessa a palavra, a mensagem que esse mensageiro traz. E diz, aí, já terminando essa partezinha, diz o nosso irmão William, assim que firme sempre na palavra, na mensagem de Deus para o nosso tempo e sempre trabalhando na obra do Senhor. Tem inúmeros lugares e sobre esse tema que não teríamos tempo para terminar, mas eu creio que até aqui está bem. Já em outro momento nós continuaremos falando sobre o tempo de amadurecer o trigo e sobre esta separação, esta segregação, qual é nesse tempo final a obra que Deus está realizando. O trigo maduro. Esse é o tema que nós temos para hoje, e estivemos lendo também desta mensagem, o tempo de amadurecer o trigo. Mas hoje temos o tema, o trigo maduro. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.